Eu nunca, jamais desejei o mal dele. Eu cuidava dele. Disso eu tenho orgulho até hoje. Por mais mal que ele tenha me feito, eu vou morrer com esse orgulho. Eu fui esposa. Eu fui a esposa. Eu fui esposa. Eu cuidei dele com todo o amor do mundo que eu tinha por ele. Eu amava Anderson. Eu amava. Ele era tudo para mim. Ele era mais do que os meus próprios filhos. Depois de Deus, ele era tudo para mim. Ele era tudo. Ele era o meu tudo. Como que eu ia fazer mal no meu tudo? Mesmo ele tendo abusado tanto de você, de todo mundo, ele era teu tudo? Mesmo, porque eu não sabia que ele estava fazendo isso dentro de casa com meus filhos. Não sabia. Ele fazia comigo. Não sabia. Ele fazia comigo. Mas eu não me importava. Eu achava que ele fosse mudar. Ele me batia. Ele parou de me bater. Ele me batia, não era pouco. Ele parou. Ele parou de me bater. Então eu achava que as outras coisas também iam parar. Depois que ele parou de me bater, ficou um tempo assim, ele ficou um tempo tranquilo, um tempo bom, foi um tempo bom, sem me judiar, sabe? Ele ficou um tempo sem me judiar. Não sei o que deu na cabeça dele. Eu não sei o que deu na cabeça dele que ele começou a me judiar. Assim, mas ele só me judiava na hora de relação sexual, sabe? Nessa hora que eu pedi a Deus assim, que, sabe, chegar em casa, eu queria que ele estivesse muito cansado para poder a gente não transar. Porque ele pegou uma mania era assim, ele era bom no início, assim, ele fazia carinho, dava beijo, né, fazia carinho, comprava roupas íntimas bonitas, camisolas bonitas para mim, né, ele que comprava minhas roupas íntimas, só que depois do tempo, ele precisava, ele tinha necessidade de me causar dor para poder ter orgasmo, sabe? Não sei, ele precisava fazer aquilo, ele só conseguia ter orgasmo se ele me judiasse. Ele só conseguia ter orgasmo se me machucasse, sabe? Não sei se isso é comum em outros homens, mas ele só conseguia ter orgasmo se me machucasse. Ele tinha maneira de me enforcar enquanto estava fraquinho, era bom, né? Mas depois, né, ele me enforcou uma vez até eu desmaiar. Eu fiquei desacordada. Acordei com ele, me acordando, sabe? Me acordando. Só que depois que eu acordei, ele deitou na cama, falou, deita aqui. Sabe? E como se ele não tivesse feito nada. E eu estava sentindo dor no meu pescoço. Mas para ele não tinha feito nada. Ele não tinha consciência de que tinha feito nada. Era como se ele não tivesse feito nada. Ele me sufocava com o travesseiro, a ponto de eu ficar me debatendo, sabe? Ele me sufocava até que eu me orgasmo. Ele me sufocava com o travesseiro e eu ficava me debatendo, sabe? Aí depois passava, ele tirava o travesseiro, sabe? E ficava normal comigo. Eu ficava chorando e ele ficava normal. Normal, como se nada, se ele não tivesse feito nada. Como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Aí ele botava de costas, torcia o meu braço por trás, sabe? Torcia meu braço. Ele torcia meu braço. Na hora que estava se desandando, ele sabe, ele torcia o meu braço, que eu gemia, sabe, para me gemer. Acho que eu já não sentia nada, ele queria que eu gemesse, sabe? Ele torcia o meu braço, me gemia de dor, sabe? Mas eu gemia de dor. Era a dor que eu sentia. Ah, doutor, eu não quero falar disso, não. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso. Não. Eu sentia muita dor. Era muita dor. Eu sentia muita dor. Não pode falar disso. Ai, meu Deus. Era muita dor. Eu ficava uns 2, 3 dias sentindo dor nos meus ombros. Eu sentia muita dor. Às vezes ele botava o joelho assim, né? Às vezes ele fazia sexo. Quando ele fazia sexo oral, ele queria fazer sexo oral. Às vezes eu estava dormindo, porque eu tomava remédio já para dormir. Não conseguia dormir sem remédio. Eu tomava remédio para dormir. Eu já acordava com ele em cima de mim. Não adiantava falar não para ele, sabe? Eu acho que quanto mais eu falava não, o meu não excitava mais ele, sabe? O meu não excitava mais ainda ele. Ele não ouvia não.
sabe? Ele gostava de ser aquela coisa, sei lá, eu falava, não, sabe? E quando ele fazia sexo oral comigo, ele tampava o meu nariz para poder engolir aquele troço dele, sabe? Ele tampava o nariz, ele tirava minha respiração. Era muito ruim, era muito ruim. Era muito ruim, era muito ruim. E eu orava para Deus mudar ele, como tinha mudado quando ele me batia. Eu tinha certeza que Deus ia mudar ele, que ele ia mudar, que ele ia tornar a ficar bonzinho de novo, não ia fazer aquelas coisas. Às vezes ele saía no final de semana, sabe? Eles amavam, saía, eu dava graças a Deus. Ele saía, quando a gente não tinha agenda de sábado, dava assim umas 10h30, 11 horas, ele se arrumava, tomava banho, se arrumava, saía. Né? Quando ele saía sozinho, eu achava muito bom, sabe? Quando ele chegava, eu estava dormindo, né? Aí eu levantava de manhã e ia para a igreja, ele ficava dormindo. E eu gostava quando ele saía, porque aí ele, né? Às vezes ele saía no final de semana, quando ele, para me agradar, quando ele me via triste, ele me chamava para sair, me levava para a praia. Eu gosto muito de ver praia, me acalma. Eu gosto muito de andar na beira da praia à noite, de dia, e ele me levava à noite para me passear, me levava ali na Piratininga para comer pastel, né? A gente ficava ali sentado comendo pastel, né? De lá a gente ia passear na praia, a gente ficava ali na praia passeando, comendo pastel, aí ele conversava comigo, da nossa vida, ele falava, né? Ele conversava sobre as coisas da igreja, ele nunca tocava no assunto das coisas que ele fazia comigo, ele não tocava no assunto. É como se não tivesse feito. É como se ele não tivesse feito nada, como se nada tivesse acontecido. O júri está marcado para amanhã e qualquer conquista para a Flor de Lis é importante, pois a ela pesa o mando do crime. Portanto, se prevê a condenação mais alta de todos os réus, até mesmo daquele que efetuou os disparos contra o pastor. Flor de Lis também o estaria envenenando já muito antes do crime com a ajuda de filhos. Após o crime, visando se livrar do processo, Flor de Lis incidiu em novos crimes, escrevendo uma carta falsa onde um de seus filhos presos deveria copiar e assumir a autoria dos disparos, inocentando assim seu irmão Flávio, o verdadeiro autor e filho biológico de Flor de Lis. Na carta estava escrito também que os mandantes do crime eram outros filhos, Misael e Luan, aqueles que a denunciaram, ou seja, se tivesse dado certo, Flor de Lis e seu filho preferido Flávio ficariam livres e o filho preto, pobre e traficante levaria a culpa de tudo e ela ainda conseguiria prejudicar seus denunciantes. Vale tudo a partir de agora. Tudo! Jamais, em lugar algum do processo, há sequer um depoimento que diga que Flor de Lis era agredida ou que o pastor abusasse de quem quer que seja. Pelo contrário, o que mais marcava nas pessoas em relação ao casal era o cuidado e a paixão do pastor para com ela. E muitos dizem que era mais fácil ela bater nele. Anderson do Carmo chegou à casa de Flor de Lis aos 12 anos. Ela sempre mente e muito sobre essa questão. Diz que ele tinha 17, ignorando todos os anos, lugares e testemunhas que presenciaram sua trajetória como discípulo da seita de Flor de Lis. Fotos. Anderson e os demais adolescentes do Jacarezinho foram doutrinados por Flor de Lis, que dizia que até quando ela está errada, ela está certa. Aos 18 anos, Anderson já era casado com Flor de Lis, no papel. Veio a assumir a posição de pai da casa, a pedido de Flor de Lis, que precisava dar um ar de família tradicional, religiosa, para poder avançar com suas ambições. Ele sempre foi um rapaz visionário, elevou o nome de Flor de Lis às alturas. Tinha seus defeitos, era ambicioso e corrupto, assim como ela. Mas não existe sequer um depoimento que não diga que para ele Flor de Lis era intocável. E quem segurava as coisas na igreja era a imagem de Anderson do Carmo. Flor de Lis era famosa, mas após a morte do pastor, mesmo sem ela ter sido acusada, um mês depois, a igreja já estava praticamente vazia.